Fala Vascaíno, fala Vascaína. Eu sei que amanhã tem jogo do Vasco da Gama. Mais tarde a gente vai falar sobre o noticiário do nosso clube querido, mas a gente tem um assunto desagradável para tratar aqui com vocês. Mais um escândalo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro envolvendo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente, a imprensa não noticiou esta aberração. A gente viu muitas coisas acontecendo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de 2020 para cá, certo? A gente viu aí presidente do Superior Tribunal de Justiça envolvido aí em esquema com Sérgio Cabral, dando sentença aí, acórdãos favoráveis a esta diretoria. A gente viu aí também um desembargador daqui do estado do Rio de Janeiro que mudou a opinião dele, um desembargador lá da primeira Câmara Civil, que no dia 7 foi favorável às eleições do Vasco da Gama e depois, puxou o pano lá na ação dos Templários. E como se não bastasse todas essas sacanagens que foram feitas em prol estatuto, em prol a democracia, ontem a gente teve mais um episódio sujo. Os senhores sabem que no último final de semana houve aí uma AGE para poder os sócios do Vasco da Gama simplesmente votarem a favor ou contra a mudança do estatuto. A gente já tinha tomado conhecimento que cerca de 6.000 sócios ficaram fora dessa listagem, mas até aí a gente discute na justiça. Bom, dito isto, a gente tomou conhecimento que o Yuri, lá do Casaca, ingressou com uma ação. Laureano, tudo isso eu já sei. Pois é, gente. Após eles arrumarem uma liminar, 00:20, houve, um rapaz que tem canal aqui no YouTube, bastante influente, lá no Twitter, dizendo assim: como é bom mandar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E esse rapaz teria dito também, na base da brincadeira, que chegou a tomar um cafezinho da manhã com a desembargadora. Mas é o seguinte, cara? A boca fala o que o coração está cheio, e por trás de toda brincadeira existe um fundo de verdade. E ontem, o Sérgio Frias postou algo lá no Twitter, que é uma denúncia, que é uma aberração. E eu vou colocar aqui para os senhores, para que os senhores vejam até que ponto que chegou a justiça aqui no Rio de Janeiro. O Sérgio Frias colocou da seguinte forma: soube que um galhofeiro das mídias sociais, coadunado à direção do clube, digamos, informalmente, afirmou que é ótimo mandar no TJ. Enquanto isso, a própria direção deixa de recolher custas e obtém, mesmo assim, satisfação em mais uma demanda sua
no plantão. Cara, segundo o post do Sérgio Frias, lá no Twitter dele, o Vasco dá calote na justiça, não recolheu as custas e apresentou o recurso aí para derrubar a liminar. Gente, como que uma desembargadora ela fere o Código de Processo Civil, o Código Civil, e dá uma liminar sem que o requisito básico seja respeitado, que são as custas judiciais. Todas as pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não têm gratuidade de justiça precisam recolher custas, seja para ingressar com uma ação ou para impetrar um recurso. E o Vasco não recolheu, e mesmo assim eles obteram essa liminar. O Eurico Miranda, lá por volta de 2006, ele deixou de recolher, para os senhores terem ideia, R$ 26 de taxa judiciária. Sabe qual foi a consequência disso? Uma nova eleição em 2008. Uma nova eleição. Então, sem atender aí os requisitos, essa desembargadora, eu acho que a senhora precisa se explicar, a senhora tem que vir a público para se explicar, né? Primeiro porque foi dito aí, mesmo que de forma informal, foi dito que é muito bom mandar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, um cara próximo aí do Jorge Salgado falou isso, né? Inclusive tomou um café da manhã com a senhora, e a senhora precisava explicar essa situação. Como que a senhora derruba uma liminar em plantão que não tem emergência sem o clube recolher as taxas judiciais? Cara, é uma vergonha. E eu vou falar para os senhores, se o Levinciano quiser ser presidente do Vasco da Gama em 2023, meu irmão, tem que tratar bandido como bandido. E quando eu falo bandido aqui, são essas pessoas que estão dentro do Vasco da Gama. Então, para quem duvida que existe aí esquema, mais do que explicado. Isso a imprensa não vai falar. Os jornalistas safados que criticaram o Yuri não vai falar agora aí que simplesmente a decisão caiu sem que o Vasco recolhesse as custas. Tirem as conclusões de vocês. De Cabral, de Sérgio Cabral a Vasco da Gama, é assim que a gente anda no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!